Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Boa tarde. Estamos iniciando mais um seminário do GEDOP. Hoje a gente tem como convidado o Dr. Lucas Meirelles. O Lucas foi graduado em Engenharia Espacial pela UFMG, com um período sanduíche na Austrália. Ele é mestre e doutor em Engenharia e Tecnologia Espaciais pelo INPE. Terminou o doutorado ano passado, né, Lucas? Isso. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre transferências da Terra, usando vela solar e swing by. Por favor, Lucas. Obrigada. Eu que agradeço a apresentação, Rosana. Pode começar? Pode começar, por favor. Então, boa tarde. Novamente me apresentando. Meu nome é Lucas Meirelles, recém-titulado doutor em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo INPE. Com muita satisfação, recebi um convite do Dr. Otton para apresentar um seminário ao Grupo de Dinâmica Orbital e Planetologia, aqui da Unesp. Resolvi apresentar um trabalho mais recente, intitulado Escape de Baixo Custo da Terra com uso de vela solar e swing by lunar, que foi desenvolvido junto com a minha colega Rebeca Ribeiro, meus antigos orientadores, Cristiano de Mello, da UFMG, e o Antônio Bertacchini Prado, do INPE. Eu dividi a apresentação em 4 sessões, que podem ser acompanhadas ao longo da apresentação por uma coluna à esquerda, em todos os slides. Pela introdução, eu gosto sempre de iniciar com uma breve explicação do que são velas solares, porque ainda não são uma tecnologia amplamente popularizada. Em resumo, elas são veículos com grandes superfícies refletoras que absorvem o momento da luz incidente e o transformam em momento da espaçonave, ou seja, são uma forma de propulsão cuja fonte de energia é abundante no meio interplanetário, a luz solar. Elas permitem uma redução de massa embarcada de combustível e, consequentemente, um aumento da capacidade de carga útil. Apesar de ser um conceito idealizado já na década de 1920, tem 100 anos já, pelos engenheiros Sander e Tsiolkovsky, elas apresentavam grandes desafios tecnológicos para sua implementação, especialmente do ponto de vista da engenharia de estruturas e materiais. Para sua construção é preciso o uso de materiais muito leves e resistentes. Mas isso tudo vem mudando desde a última década, com crescente interesse de agências e empresas do ramo. Primeira missão a implementar com sucesso uma vela solar em voo interplanetário foi a missão Icarus, da JAXA, em 2010. Tem aqui uma foto da missão, que um dos subobjetivos foi justamente tirar essa foto, né? Eles ejetaram uma câmera para tirar ela a foto da vela aberta em espaço interplanetário para provar que a abertura era possível. Você vê o nível de validação da época, né? Para mostrar que a abertura era possível, depois para provar que a trajetória foi de fato alterada dentro das expectativas. Então, desde então, houve um salto muito grande do uso dessas velas nas missões espaciais. E aí, além da JAXA, um conjunto de outras agências já desenvolveram suas próprias missões de velas solares. Como dou destaque aqui, né, para a sociedade não governamental, chama Sociedade Planetária, em inglês, The Planetary Society, muito famoso, o grande rosto propaganda, garoto propaganda dessa sociedade é o Bill Nye Science Guy. Um dos grandes projetos deles foi o projeto Light Sail, que eles desenvolveram ali em coordenação junto com a NASA. Foram 2 missões de velas solares. A segunda, diga-se, mais bem sucedida, entre aspas, assim, que provou o conceito que eles tinham de usar, a proposta que eles tinham de usar velas solares para propelir CubeSats, que também é algo que está muito aquecido, né? Há um interesse muito grande. E aí a NASA herdou essa know-how desenvolvido pela sociedade planetária e continuou esse legado com algumas missões próprias, a NanoSail-D, a NEASCOUT, que infelizmente o foguete, na verdade o foguete não, ela perdeu contato depois do lançamento, então nunca chegou a ser implementada de fato.
mas houve a construção, o lançamento, tudo só na parte final ali que houve uma falha e não foi possível validar e testar ainda mais, né? Eles têm planejado ainda a ACS-3, Solar Cruiser também, um projeto mais ambicioso, uma vela muito maior. Além disso, tem a empresa privada Gama, uma empresa francesa que, em parceria com a Agência Espacial Francesa, já realizou a missão Gama Alpha, também tem proposto lá no seu planejamento Gama Beta e Gama Gama, também é uma empresa muito ambiciosa. Ela afirma, a empresa, né, o CEO tem lá em suas divulgações que velas se apresentam como opções de propulsão 10 a 20 vezes mais baratas, além de apresentarem opções de missões que métodos propulsivos convencionais atuais são incapazes de proporcionar, como órbitas para análise dos polos solares, né? Isso tudo ainda é muito... Estou falando como se fosse uma realidade de hoje, não é ainda, né? Mas se mostram como a opção mais viável para essas concepções de missões mais ambiciosas, que até hoje pareciam muito fora de mão para as tecnologias atuais. Para finalizar essa introdução, uma breve apresentação dos objetivos desse trabalho, no qual nós, o grupo, né, que desenvolveu, avaliamos o emprego de velas solares para redução de custos no escape do sistema Terra-Lua, junto com manobras assistidas por gravidade. Então, aí é uma técnica que também não há gasto de combustível, a não ser ali para as manobras para, de fato, levar ao swing by, né, a passagem próxima. E quando se fala em redução de custo, a gente pensa sempre em um futuro da exploração espacial mais barato, mais acessível, ou seja, mais democrático, né? Então, partindo aqui para a segunda parte da apresentação, que é uma breve apresentação da teoria do que são essas velas solares, o que está por trás do equacionamento ali das simulações. E é sempre importante começar, eu acredito, né? Eu sempre começo essa parte apresentando a definição do vetor Leibniz, que é uma aceleração provocada pela pressão de radiação solar, né? Que é essa aceleração vinda da luz, né? Essa troca de momento ela se dá por exposição à radiação solar. E aí essa aceleração provocada pela luz é dividida. E aí, voltando para a definição, né? A aceleração provocada pela luz dividida pela aceleração gravitacional do Sol. Então, quanto o Sol puxa a espaçonave, pela muito conhecida lei da gravitação universal de Newton, né? Esse vetor Leibniz ele é resolvido, definido, né, num referencial orientado pela posição da espaçonave. Vou entrar em mais detalhes aqui para frente. Vê que o equacionamento do vetor ele depende de muitos parâmetros, não demais, né, mas alguns. São alguns deles coeficientes ópticos dos materiais da vela, que por sua vez esses coeficientes podem variar em função do tempo, à medida que o material vai deteriorando. Eles podem variar também pelo próprio ângulo de incidência da luz, que foi um estudo do próprio Vulpetti, que foi quem apresentou essa definição do vetor Leibniz. A magnitude e a direção desse vetor também dependem da orientação da vela, que eu vou mostrar aqui o que é esse N, mas ele define, né? Ele é normal, ele aponta na direção da vela. Então, a própria magnitude do vetor depende da orientação, e também depende da razão da massa total da espaçonave pela área da vela, que é uma razão que tem um nome e se destaca aqui nessa equação. Eu vou entrar em mais detalhe agora no próximo slide, porque ela é um importante indicador da performance da vela. E por que e aí, além dessa razão de carregamento que eu acabei de comentar, tem o número Leibniz também. Por que eles se destacam como dois parâmetros que indicam a performance? Porque são funções de propriedades constantes ao longo de uma missão, que independem da posição ou da orientação da vela. E quando a gente fala em performance, quer dizer, significa a razão da aceleração
provocada pela luz, dividido pela gravidade solar. Como esses dois parâmetros dependem do inverso do quadrado da distância, são funções do inverso do quadrado da distância, a distância acaba se anulando quando a gente divide os dois. Por consequência, essa razão acaba representando, de forma informal, né, a capacidade que a vela tem de se acelerar dentro ali da atuação da gravidade do Sol. E independente da posição dela. Porque, pela física, né, quanto mais afastada do Sol, para uma área fixa da espaçonave, né, menos luz incide ali. Mais afastado, menos luz incide. Só que, tomando essa razão, você obtém uma propriedade que independe dessa posição. E aí, o número Leibniz, indo pelo de baixo aqui primeiro, ele é definido justamente sendo essa razão. Ele é definido pela razão da aceleração provocada pela luz, dividido pela gravidade do Sol. Então, naturalmente, quanto maior o valor do número Leibniz, melhor a performance da vela. Então, mais capacidade ela tem de se acelerar. Né? E aí, voltando aqui para o primeiro que eu já discuti no slide anterior, que é o carregamento da vela. A razão, que é definido pela razão da massa total da espaçonave, dividido pela área da superfície refletora ali. Essa área seria equivalente também, de forma informal, à potência do motor. Né? Então, quanto maior a área, mais potente o motor da nossa vela. Então, a gente gostaria de uma massa pequena e uma área grande. Por consequência, uma razão pequena. Então, quanto menor o carregamento da vela, quanto menor essa razão, melhor a performance também. Então, seguindo aqui, também prometi que ia explicar em mais detalhes o referencial orientado pela posição da espaçonave. Ele é definido com sua origem no baricentro da espaçonave, então ele vai acompanhando ali o deslocamento da espaçonave. Seu eixo X aponta na direção da incidência da luz, na direção de incidência da luz, tá indicado aqui pelo versor U. O versor U indica a direção de propagação da luz, né? E aí ele próprio define o eixo X desse referencial orientado pela posição da espaçonave. O eixo Z, por sua vez, ele é definido como tendo sua direção a mesma do momento angular da espaçonave, momento angular orbital da espaçonave em relação ao Sol. Então, ele é definido ali como uma função da velocidade e da posição, né? Naturalmente, porque o momento angular é calculado assim. E o eixo Y ele sobra e ele é definido por consequência de um sistema de Stróger. Aí prometi também explicar em mais detalhe o que é esse versor N, que ele justamente aponta na direção normal à superfície, abre aspas, traseira, fecha aspas, da vela. Tá? É a superfície oculta à luz incidente. Ele, por si só, é possível abstrair aqui dessa configuração dois ângulos muito importantes para imaginar ali a orientação da vela, né? Primeiro, o ângulo de azimuth, usado o símbolo alfa para nos referir a esse ângulo, que é o ângulo entre o eixo X, estão contando a partir do eixo X, até a projeção da normal no plano XY. Então, dá para ver pela ilustração aqui o alfa. E o ângulo delta, o ângulo de elevação, na verdade, representado pelo símbolo delta, né? É o ângulo partindo aqui da projeção da normal no plano XY até o vetor normal. E aí, as definições aqui, os cálculos para definir os valores, né, dessas representações quantitativas matriciais desses vetores, né? E aí, por fim, o que a gente precisa é determinar a matriz de rotação aqui, matriz de transformação do referencial orbital da espaçonave para o sistema inicial, para a gente ser capaz de calcular a aceleração gravitacional, a aceleração da vela, né, provocada pela luz incidente na vela. Ainda cobrindo rapidamente aqui um tópico que foi usado nesse estudo, que são as manobras assistidas por gravidade.
se dão com a passagem próxima de um corpo pouco massivo, né? E passando próximo a um corpo mais massivo, seja ele um planeta, uma lua, e essa passagem altera a energia orbital e, consequentemente, ali, junto, na verdade, tudo é fisicamente um conjunto ali, altera a energia orbital e o momento angular da espaçonave. Consequentemente, essa alteração, né, visto essa configuração física, ela se dá essa alteração da órbita se dá sem uso de combustível. Então, isso é ótimo para a gente que está buscando reduzir o custo ali, reduzir o consumo de combustível, né? Então, a gente tentou implementar isso junto com a aplicação da vela solar nesse estudo. Dentre o equacionamento ali, que é criado, que é desenvolvido dentro do problema restrito de três corpos, a gente destaca que a simulação não se deu usando esse equacionamento, mas a teoria, né, ajuda a formular, ajuda a conceber algumas propriedades importantes ali para a gente usar. Então, o equacionamento ele é desenvolvido pelo problema de restrito de três corpos, para essa configuração aqui, para essa configuração mesmo, né, do swing by. E visto ali a equação para a variação da energia orbital, a gente pode dar destaque a três parâmetros fundamentais aqui para o que a gente está interessado, que são a distância do periápsis, a velocidade no periápsis e o ângulo de aproximação, o ângulo que o corpo de massa desprezível se aproxima ao máximo ali na passagem pelo corpo maior. A gente vai usar esses conceitos agora, na verdade. Eu achei que estava lembrado que era um slide para frente, mas é agora. Então, partindo aqui para a formulação do problema. Foram realizadas simulações por integrações numéricas, considerando a interação gravitacional entre Sol, Terra, Lua e espaçonave. Algumas simplificações do problema também, como órbitas circulares e coplanares para Terra e Lua. E aí a integração ela é inicializada no momento de maior aproximação. Então, no swing by, no momento de maior aproximação da espaçonave com a Lua. E como foram determinadas os valores todos. Então, primeiramente, a posição. A gente considerou ali a menor distância possível, visto o interesse de obter um maior ganho de energia orbital. Então, quanto maior, pelo equacionamento ali, quanto menor a distância, maior o ganho de energia. E aí considerou esse mínimo de distância uma distância de segurança ali de 20 quilômetros, considerando formações irregulares na superfície da Lua ou incertezas de medição e execução da própria missão. Para a velocidade, aí é um estudo, foi quase um estudo à parte. Pelo equacionamento, o que a gente gostaria aqui, que está arriscado, né, reduzir essa velocidade para a gente aumentar o ganho de energia. Na verdade, o que o estudo quer é uma maior energia final, é um escape com maior energia possível. Então, na verdade, e considerando que o swing by, lembrando, né, não é a única forma de ganhar energia. Ainda tem a vela, ainda tem a trajetória anterior. Então, por mais que seja desejável maximizar o ganho de energia no swing by lunar, o que a gente quer de verdade é uma energia orbital final maior. Então, ao invés de reduzir a velocidade ali na passagem, o que a gente fez foi aumentar a velocidade do corpo mesmo que isso fosse diminuir o ganho no swing by, isso resultaria em uma energia final maior. Para os resultados da simulação, né? Só que, ao aumentar, então, qual que seria o limite? Porque aconteceram duas situações. A primeira, visto uma velocidade inicial muito grande, o que a gente verificava era uma espaçonave extraterrestre. Uma espaçonave, o motivo pelo qual a velocidade dela era tão grande é porque ela estava vindo de fora do sistema Terra-Lua. Já era uma nave com uma velocidade altíssima que, por acaso, estava passando próximo ali da Terra,
e aí passou também próxima da Lua. Obviamente, essas trajetórias não são do nosso interesse, né? Então, um segundo caso de trajetórias seriam trajetórias que aconteciam swingbys terrestres, swingbys na Terra, anterior a esse swingby lunar. Isso justificaria essa velocidade inicial tão grande. E quando eu falo inicial, é inicial em termos da simulação. Então, a simulação ela é iniciada ali naquele momento. E aí, considerando o swingby terrestre, voltamos àquela lógica de quanto menor a distância, menor o ganho de energia. Então, a gente estabeleceu uma distância mínima ali para passagem próxima da Terra, dessa vez considerando, tentando evitar efeitos de arrasto atmosférico, para não complicar ainda mais o estudo, até porque isso pioraria os resultados, né? E aí, indiretamente, isso determinou o nosso teto de velocidade ali, o quanto que a gente poderia aumentar essa velocidade para iniciar os nossos estudos. O terceiro parâmetro, ele é o mais fácil de explicar, para maximizar esse ganho ali da energia. Naturalmente, a gente define o ângulo como o valor de 270 graus, né? Passando ali por trás, de forma informal, por trás da Lua, né? Então, voltando aqui para o que eu comentei, essa integração é feita para tempo negativo, então, dá-se início à simulação no momento de aproximação máxima, integra-se para tempo negativo, e aí a órbita vai decaindo, né? O semi-eixo vai diminuindo, a energia vai caindo, e aí a gente estabelece como uma órbita inicial, uma órbita circular, de altitude igual a 1.000 quilômetros. E aí, quando essa trajetória intercepta essa órbita hipotética, a integração é encerrada e a gente calcula o incremento de velocidade, que nada mais é que a diferença entre a velocidade naquele ponto para a órbita circular e a velocidade obtida na trajetória integrada da vela. Então, passando aqui, a estratégia de orientação usada para a vela se orientar nessa trajetória ao longo da Terra, né, é tirada do McInnes, de um livro do McInnes, um autor muito famoso para velas solares. Ela foi desenvolvida para maximizar o ganho de energia orbital em uma órbita centrada em um corpo, em um planeta, né, em um corpo que não seja o Sol. Existe essa distinção muito grande em estudos de velas solares, porque o Sol ele é a fonte de energia, né? Então, como eu disse em slides anteriores, né, o próprio sistema referencial usado para o equacionamento, ele é definido em função ali do Sol. Então, naturalmente, quando a dinâmica se dá em torno de um corpo que não é o Sol, a análise muda, as propriedades elas têm significados, né, abstrações diferentes, então a análise ela muda um pouco. Então é necessário ter essa formulação independente não, mas assim, separada, né? E aí é esse equacionamento aqui que determina a orientação da vela. Esse ângulo ele é função da velocidade geocêntrica, da velocidade, é função do ângulo entre a velocidade geocêntrica e a luz solar incidente, que é aquele versor U ali já explicado. Pode ver na ilustração aqui. Os casos analisados foram 3, de forma resumida. O primeiro, para um carregamento, então aquela razão de massa por área, né, igual a 164, aproximadamente, gramas por metro quadrado. Ele foi herdado ali da missão mais recente, por mais que tenha sido fracassada, foi a vela construída mais recente ali na história, que é a missão da NEA Scout. Então, esse valor foi tirado de lá. E a estratégia empregada foca apenas em reduzir a energia orbital da espaçonave. E aí, volta a observação, reduzir para tempos negativos de integração. Né? Cronologicamente falando, nós estamos aumentando o semi-eixo, a energia, né? Mas ao longo da integração ela está sendo diminuída. O caso 2, ele
usa o mesmo valor de carregamento, mas além de focar em reduzir a energia orbital, ele também busca uma circularização da trajetória. Então, isso significa uma redução da excentricidade ao longo do tempo. E, cronologicamente falando, o que está acontecendo é um aumento da excentricidade. Por que reduzir a excentricidade? Porque a nossa órbita inicial ela é circular. Então, nada mais é uma busca de aproximar a trajetória osciladora ali do caso que a gente considera o caso inicial. Por sua vez, para que a diferença de velocidade ali seja a menor possível. E um caso 3, a gente ainda explora os valores estipulados como limite das tecnologias atuais, limites teóricos para as tecnologias atuais, de 30 gramas por metro quadrado. Ainda está um pouquinho longe de ser construído, mas está impressionante o quanto o progresso está caminhando para esse valor. E aí, novamente, essas mesmas estratégias de tanto reduzir o semi-eixo maior quanto a excentricidade. Além disso, a gente tem um caso de comparação calculado pelo método Pettit-Koenigs. A gente calcula o delta V inicial ali para sair daquela mesma órbita circular inicial, mas dessa vez para injetar a espaçonave numa trajetória hiperbólica geocêntrica, né? Que por sua vez é uma trajetória heliocêntrica com um afélio igual ao raio da órbita de Marte. O que significa? Ela vai tangenciar ali, beijar, né, no seu afélio, ela vai tangenciar a órbita de Marte. Seria, em tese, a órbita de menor energia orbital que interceptaria a órbita de Marte, né? Isso tudo é um valor referência. Claro que, pensando, concebendo uma análise de interceptação do próprio planeta, a análise teria que ser muito mais detalhada. Consequentemente, o ΔV também seria maior. Então, é um caso até otimista. Esse valor vai ter uma tabela mais para frente, mas seria um incremento de velocidade de 3,5 km por segundo aproximadamente. Um tempo de transferência de 260 dias, mais ou menos, um pouquinho mais, na verdade. E aqui o resultado, a trajetória do caso 1, né? Lembrando que ali fica difícil de ver com esse tanto de linha, mas ali é o momento do swing by, onde a integração começa, a vela ela vai voltando na direção da Terra, dá para ver aqui até pelo zoom a passagem, né, o swing by terrestre, ela fica muito difícil de ver, conto com o olho de águia de todos vocês aí. Mas aí, e lembrando que cronologicamente o que acontece é o contrário, né? Ela está saindo dessa órbita tracejada aqui, esse círculo tracejado que representa a órbita inicial, e se insere ali com o ΔV inicial nesse borrão preto, até finalmente chegar próximo à Lua e ganhar ainda mais energia para escapar do sistema Terra-Lua. Se essa trajetória aqui resultou, que é o caso 1, né, resultou com um incremento de velocidade 16%, 17% menor do que o caso de referência, e um tempo de transferência de 290 dias quase. Nós vamos olhar com mais detalhe esses valores daqui a pouquinho. O caso 2 também tem a ilustração da trajetória. Dá para ver que o borrão fica... não dá para nem discernir mais, né? A trajetória. No zoom aqui eu afinei bem as linhas para ficar pelo menos um borrão mais interpretável aqui, mas é porque é uma trajetória muito densa mesmo, passagens muito próximas, o ganho de energia, a taxa de ganho é muito baixa, né? No caso de velas solares, a aceleração é muito baixa. Então, mas dá para ver que ela parte ali, né, dá até para ver como é que ela as passagens iniciais, o borrão inicial fica muito próximo da órbita circular inicial, né? E essa circularização, digamos assim, né, essa diminuição do ΔV, do incremento de velocidade, ela vem ao custo de um grande aumento do tempo, que agora essa transferência aqui ela demora mais de 2.700 dias, então quase 10 vezes mais do que o caso 1.
mas o que a gente ganha com isso é que a redução do ΔV é de mais que 98%. Então, é um grande ganho ali de redução de ΔV ao custo do tempo. Então, para tentar trabalhar essa questão do tempo, ainda houve uma terceira simulação tentando usar esses valores extrapolados das tecnologias atuais para carregamentos de velas futurísticas, né? Não no imaginário distante, mas dentro das possibilidades que se julgam, né? Julgam serem possíveis com os recursos atuais. E aí, novamente, se conseguiu, você vê que, vocês veem que o ganho ali, o borrão fica menor, né? O ganho de energia, a taxa de ganho é maior, então ela consegue elevar ali os apogeus, né? Apogeus osciladores, né? Numa taxa maior, e a mesma passagem ali, fica até mais claro de ver a passagem, né? E esse uso dessa melhor valor de carregamento resulta num tempo 4 vezes menor, então um tempo de quase 600 dias ali, com uma redução de 95%, a redução que a gente achou muito próxima ali do ganho de 98%, da redução de 98% do caso 2. Só para ilustrar também, rapidamente, as trajetórias heliocêntricas após o swing by, então, depois que ela escapa ali, ainda tem... foram feitos rápidos cálculos ali para determinar quando se daria a interceptação com a órbita de Marte, né, não o planeta, com a órbita de Marte. Então, lembrando, casos com planetas deveriam ser feitos de forma mais completa, mas essa parte não era a parte mais de maior interesse do estudo. Então, à esquerda aqui, a trajetória gerada pela vela com carregamento de 164 gramas por metro quadrado, que demora 750 dias aproximadamente. E à direita aqui, aquele carregamento, o último valor usado de 30 gramas por metro quadrado aproximadamente. E essa trajetória demora um pouco mais que 150 dias. Tá? No caso ali, as estratégias de orientação da vela são os mesmos, porque aí, justamente, por serem trajetórias heliocêntricas, o equacionamento ali é o mesmo, né? Então, maximizar o ganho de energia orbital numa órbita heliocêntrica, que é justamente pela formulação do equacionamento da aceleração da vela ser nesse mesmo referencial, simplifica um pouco. E o que muda, na verdade, entre os dois é a performance da vela, representada aqui pela mudança do valor do carregamento. Então, prometi também um slide com um compilado dos resultados, né? Vou dar destaque aqui, apresentando todos os valores comparados. O caso 0, aquele caso de referência, né? Que não usa uma vela, você aplica só um ΔV inicial e já direcionando a espaçonave para o destino final. E dando destaque aqui para redução do incremento de velocidade, no caso 2, um valor significativo ali de redução de mais de 98%. Para o tempo total da missão também é um caso de destaque, um pouco mais de 2 anos, esses 738 dias representam um pouco mais de 2 anos, isso um tempo total de missão, uma missão com uma redução de custo muito alto também, próximo de 95%. E aí, pus aqui para lembrar também do caso 0, um caso referência, né? Seria aquele melhor caso que o afélio é igual, o afélio da órbita heliocêntrica é igual ao raio da órbita de Marte. Então, análises de interceptação com o planeta resultariam naturalmente em incrementos de velocidade ainda maiores e, consequentemente, esperam-se valores ainda maiores de redução, comparativamente falando, né? Se o ΔV de referência aumenta, então a redução ali acaba relativamente aumentando também. Foram resultados significativos mesmo. Então, pelos resultados obtidos, conclui-se que foi um trabalho bem sucedido, né, para demonstrar o grande potencial de velas solares na
democratização da exploração espacial, no barateamento, né, da exploração espacial. Elas mostraram ter um alto custo-benefício, apresentando reduções de até 98% no incremento da velocidade analisada. Eu gostaria de agradecer a audiência pela presença e pela atenção. Eu gostaria de agradecer também novamente ao Dr. Otton pelo convite para realizar essa apresentação. Aproveitar também para reforçar a importância do apoio do INPE, da FAPESP, da CAPES para o desenvolvimento desse trabalho. Eu agora encerro a apresentação e abro espaço para quaisquer perguntas e observações que gostariam de fazer. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Excelente apresentação, muito interessante o trabalho. Então, a gente vai abrir agora para as perguntas. O Otton levantou a mão, eu pediria para quem quiser fazer pergunta que levante a mão, que a gente vai chamando. Tá bom? Lucas, excelente apresentação. Eu acho que tem um monte de coisas aí que a gente pode discutir depois, né? Que tem ideias e projetos para a gente fazer. Sim. Eu acho que a apresentação foi muito boa. Depois a gente conversa mais com detalhes de coisas que tem aí, tá? Então, muito obrigado pelo seminário. Um abraço. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, Otton. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? E não é bom sinal, viu? Eu tenho uma pergunta. Quando você fala em redução de custos, a inclusão dessa vela solar e levar ela para o espaço, isso também é levado em conta? Ou deveria ser levado em conta? Você diz a questão do lançamento? Lançamento e gerar a própria vela, lançar, né, uma missão contando com essa vela. Seria algo factível, fácil, ou também tem um seu custo que tem que ser posto nessa balança? Não, tem o seu custo, sim, tem sim. Gera um outro espectro de dificuldades ali de implementação, né? A vela tem a questão de ser uma superfície muito, muito frágil, né? Uhum. Então, a própria questão do dobramento ali, do espaço que tem que ser levado para dobrar, o peso em si já é considerado nas simulações. Mas é como se, a depender, as velas elas se mostram muito promissoras para a propulsão de CubeSats, que hoje em dia não tem essa capacidade de propulsão própria nessa magnitude. Então, não é nem uma questão de comparação. Se você for implementar um motor capaz de levar um CubeSat, você precisa de toda uma nave, que é, na verdade, a realidade, né? Não é o CubeSat que vai realizar uma trajetória dessa. Ele vai ser acoplado ali numa nave maior, e essa nave maior, com motor maior, e aí esse peso extra todo resulta num gasto de combustível muito maior, né? Não é a questão do quanto gasta mais com a vela, é quanto gasta mais com toda a estrutura a mais do foguete ali. Isso, a missão em si, né? Sim. É um estudo até que a gente já fez em outro trabalho. Visto assim, questão de mercado mesmo, de agências, da existência de foguetes, porque essa questão, o CubeSat, como ele não tem, se você quer, é possível, né? Lançar ele, levar para CubeSats, como já foi feito também para Marte, por exemplo. O incremento de velocidade é feito por um foguete. E o foguete é muito maior, porque ele leva outras coisas junto, né? Então, até esses pequenos incrementos, por mais que a massa do CubeSat seja pequena, ele está dentro de um foguete e essa massa tem que ser levada em consideração também. Então, é uma questão de... Por mais que exista uma massa ali extra da vela, né? Não dá para você analisar o ΔV de um motor usando apenas só a massa do CubeSat. Porque esse motor ele está dentro de uma estrutura ainda maior também. Então, acaba que
a análise de compensação tem que levar em consideração também a existência do foguete, e aí a vela entra como um ganho. Nesse estudo a gente mostrou que para qualquer foguete aí, por mais que a diferença de velocidade, às vezes é uma diferença, uma redução de 10%, ainda assim a vela se mostra como vantagem, como uma vantagem. Né? Justamente porque esse ΔV, esse 10% a mais de velocidade tem que ser feito com a existência de um foguete também. Sim. Mas existem várias outras, não é nada próximo de um unicórnio, né? Existem várias outras dificuldades ali de implementação, os materiais também é uma estrutura muito frágil, a tecnologia por trás do controle de atitude é uma tecnologia que passa pela validação ainda, até pelos os motores, os rotores de controle de atitude, isso tudo, existem tentativas de implementação de tecnologias novas para controlar essa superfície da vela, então é uma tecnologia que passa por muita validação ainda, mas tem que acreditar, né? Os resultados mostram né? Os resultados mostram que vale a pena, então é o primeiro passo. Esse ponto é um ponto que eu ia levantar também, na questão do controle, né? Sim. Você controlar uma missão com essa questão de ter a vela e por um tempo tão longo também, né? Sim. Também tem o seu custo. Sim. Bacana. Alguém mais quer fazer pergunta? Bom, acho que não, Lucas. Então, a gente agradece mais uma vez a sua apresentação, muito boa, muito interessante, trabalho muito interessante, com resultados excelentes, né? Eu que agradeço, Rosana. Obrigado. Muito obrigada.